Vamos lá, Pamela Bussolini, quero te ouvir. Paulo, eu acho que a gente não pode limitar as manifestações a uma pessoa bem-humorada que está ali no meio e fala de socorro extraterrestre, ou talvez até um infiltrado aí que queira deixar as manifestações. Agora, eu entendo algumas críticas que vêm sendo feitas, né, sobre queimar veículo, alguns episódios de violência. Esse não é o caminho, obviamente, mas ele é um reflexo do autoritarismo do Alexandre de Moraes. Porque a partir do momento que as pessoas recorrem ao judiciário e o judiciário, de forma autoritária, né, não está disposto aí a dar respostas, e como ele fez, né, colocando essa multa, as pessoas começam a entender que não existe ordem no nosso país. Né? Porque quando as coisas dão errado, a gente sempre foi orientado a partir para o judiciário. Né? Não briguem, vão para o judiciário. Não se agridam, vão para o judiciário. Mas, no entanto, as pessoas estão vendo que buscando o judiciário, né, elas estão sendo agredidas. Né? Então, o exemplo que o Alexandre está dando é o que faz o tom dessas manifestações subirem e saírem de controle. Agora, o que aconteceu? Olha o reflexo. Isso aqui que ele fez ontem, né, no fim do dia, vai refletir hoje, assim como o dia que ele bloqueou aquelas 40 e poucas empresas e as contas bancárias, e os caminhoneiros foram começaram a fazer bloqueios novamente. Estava tudo resolvido. As pessoas estavam se manifestando pacificamente na frente dos quartéis. Aí ele bloqueou mais de 40 contas, né, de pessoas aí ligadas ao setor de transportes e não sei o quê, porque os empresários não podem fazer doação de comida, de alimento para quem está se manifestando. Mas o próprio STF pode receber, né, dinheirinho de banco, dinheirinho de outras empresas aí que estiveram na Lava Jato para fazer palestra em Nova York. Então, vamos lá. Ontem, ele colocou essa multa de 20 e poucos milhões aí no PL, pelo PL questionar. Olha o tamanho do absurdo, manicômio judiciário que esse homem está colocando a gente. Por que eu digo? Como que ele chegou nesse valor? Ele entendeu que o valor da causa é R$1 bilhão, pasmem, porque ele colocou que as urnas que foram questionadas teriam um valor, né, o valor de compra dessas urnas. Então, as urnas questionadas, né, ele colocou 20 e poucos milhões, só que as urnas questionadas são antigas, usadas há muitos anos. Inclusive, tem urna vencida diz o próprio TSE que o tempo dela é de 10 anos de vida, e ela está sendo usada há mais de 10 anos. Mas aí, para chegar nesse valor de quase 23 milhões, ele colocou o valor atual das atuais urnas, que não foram questionadas. Então, é difícil até de explicar, né, as decisões dele. Não tem o menor embasamento jurídico, sai tudo da cabeça dele e da vontade dele. Ele continua esticando a corda, ele continua partindo para a ignorância. Sinceramente, eu não sei onde isso vai dar, porque a gente já tem o recado de que não existe o judiciário. O Senado, que poderia brecar ele, tá de 4 para ele. Me desculpa o palavreado, mas de 4 para ele, porque tem rabo preso com eles, com o STF, não fazem nada. E, sinceramente, o povo pedindo socorro para as Forças Armadas faz todo sentido. Quando você não tem judiciário, aí é a força das armas mesmo. Vamos lá, professor Jorge. O Valdemar Costa, presidente do PL, ele é muito interessante porque ele próprio havia dito semana passada que ele se elegeu com essas urnas e elogiou o sistema. E agora ele trouxe tirou da cartola, na verdade, e aqui é literal, um tal de gênio de Uberlândia. O gênio de Uberlândia descobriu, que não descobriu no primeiro turno, somente no segundo turno, para dizer que o Bolsonaro, retirando aquelas, aspas, urnas, ele ganhava a eleição. Ou seja, dá para entender essa coisa? Não dá, porque ninguém é do MIT, de Harvard, da USP, não. Nada com Uberlândia, grandes amigos lá. Não, mas o gênio, foi tirado um gênio para questionar, o sistema de urnas. E pelo que se consegue verificar, as informações desse gênio eram comprováveis também em menos de um minuto aí na própria internet, nas informações do tribunal.
Me parece que é requentar, e aí, claro, Aguinaldo sempre com um bom humor, com uma boa informação, com uma habilidade, né, nas palavras, ele diz, está de saco cheio. Eu acho que é mais de 1, 2 sacos, 3 sacos, 4 sacos e muitos sacos, muito chateado. Brilhando Aguinaldo aí, com essa sua lanterninha. Veja, então, o que está se vendo é um repeteco. Quando o ministro Alexandre de Moraes, então, dá a decisão por total má-fé, ele acerta perfeitamente 3 partidos: o PL, o PP e republicanos. Aliás, os mesmos partidos que votaram agora pela privatização da Copel. Então, e a condenação, eu só tenho uma curiosidade, ministro Alexandre. Como o senhor chegou aos 60 centavos? Porque 22.991.544,60 centavos por litigância de má-fé. Me parece que é a maior quantia dada em uma decisão judicial deste país. Portanto, a quantia também passa a ser histórica. E o senhor acertou em algo que me doía muito, que aquele fundo partidário, que é nosso dinheiro, sendo ocupado por estes sujeitos que estão aqui, reesquentando uma situação que já, como disse o ministro Barroso, posso repetir? Poderia. Não, poderia pode não. repetir, mas todo mundo já sabe, porque mentalmente todo mundo que perdeu já a repetiu na mente. Então, Pronto, professor? terminando. No fundo partidário que ele está falando, o PT também. Por que você não fala do PT? Por que você não fala do fundo eleitoral do PT? Tá bom, não citou, mas ele fala só de um partido. Todos os partidos receberam fundo eleitoral. Falou, ele estava em Fundo silêncio. eleitoral. Conclua, professor Jorge, por favor. Surtou. Então, esses surtos que se observam aqui na bancada, eles são produto justamente quando você acerta o alvo. E o alvo foi muito bem aqui direcionado. Há uma coligação do Bolsonaro, formada pelo PL, pelo PP e pelo Republicano, muito bem multada, porque é nosso dinheiro sendo usado para esse tipo de palhaçada. Vamos lá. Fernando Tupan, quero te ouvir. Discordo do professor. Vai Tupan. Liga. Vai, Fernando, você me ouve? liga. Vai, Fernando. Coloca a rede da Copel Tupã. Tô te ouvindo. Foi uma decisão vergonhosa essa do Alexandre de Moraes. Pelo amor de Deus. Aqui em Curitiba, sim, o pessoal de esquerda está tendo uma visão diferente do que o professor acabou de falar. O pessoal da esquerda, os juristas de esquerda aqui de Curitiba, fala que foi um absurdo essa multa, não tem embasamento jurídico nenhum. A Pâmela falou bem, o Xandão está no mundo da lua. Ele perdeu o senso de estar na terra. Ele perdeu um momento de apaziguar, que era falar, vamos investigar? Tudo bem, investiga. Aí dá um migué. Mas você chegar em um dia, 15 minutos, você de informações sem ter o tempo mínimo de leitura, pelo amor de Deus, esse é um país aí que não dá mais. Ontem, 5 senadores, Paulo Caetano, pediram impeachment do Barroso. Logo vai chegar a vez do Alexandre de Moraes, porque ninguém mais está suportando essa tortura do STF e inventar penduricaios para incomodar a nossa vida diária, Paulo Caetano. E, hoje, às 15 horas, em todos os quartéis, vão ter manifestações. Por quê? Porque o STF, ao invés de apaziguar a nação, está colocando mais combustível e o pessoal está se alimentando dessas decisões erradas. E nós aqui ficamos debatendo horas que a gente podia estar gastando nosso tempo para falar de coisas melhores do que o STF.